Lucas Luco, ele é cantor, compositor, ator, empresário, atleta e piloto. Inclusive, foi assim que a gente se conheceu, porque o Everton também é piloto da Porsche Cup e eles correm juntos na mesma categoria. E ele é reconhecido pela sua autenticidade e versatilidade. Construiu uma carreira de destaque na música, na televisão e nos negócios. Com forte presença digital, ele compartilha sua rotina, valores e projetos com muita naturalidade e impacto. Como empreendedor, ele atua em marcas ligadas à inovação, bem-estar e estilo de vida. Sua comunicação direta e carismática fortalece a sua conexão. Gente, ele é muito simpático, vocês vão ficar impressionados. Então, sem mais delongas, senhoras e senhores, recebam Lucas Luco! Bem-vindo, meu amigo! Ele é grande, olha, nem só pela escada. Feliz demais de ter aqui, viu? É um cara que eu admiro muito, gente. E estou tendo a oportunidade de construir o escritório lá deles. Eles me deram essa honra. O Felipe é depois? Felipe é depois, sócio do Lucas. Um cara que tem um coração gigante. Só de olhar para ele, vocês percebem isso. Obrigada, uma honra ter aqui você nesse palco. Quebra tudo, o show é seu. Oi, gente. E aí, Eric? E aí, Igor? Beleza? Oi, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Primeiro eu vou ver quem está aqui primeiro. Mesmo que eu não conheça, né? É bom olhar para as pessoas, assim, para me acalmar também. Só sei que tá rolando muito barulho de obra aí, viu? Meu Deus. Pessoal, muito prazer. Eu sou o Lucas, mais conhecido como Lucas Luco. Meu nome mesmo é Lucas Luco Corrêa de Oliveira. Eu nasci em Minas Gerais, na cidade de Patrocínio, no interior de Minas Gerais, bem no interiorzinho. E hoje tem pouco tempo que eu comecei a fazer esse tipo de talk, e foi algo muito natural também, porque as pessoas começaram a me pedir para falar mais sobre empreendedorismo, né, sobre o meu caminho na música, né, que eu considero que foi meu primeiro grande empreendimento, né, mesmo não tendo ideia disso nos primeiros anos. Esse foi o meu primeiro grande empreendimento, que depois eu comecei a replicar isso. Mas o assunto, ele sempre vem para o empreendedorismo, sempre vai para a música, mas eu sempre faço questão de falar sobre saúde mental, né? E esse é um dos principais motivos que me fazem sentar aqui para conversar com vocês. E eu não gosto muito de chamar isso de palestra, porque está mais para uma conversa entre amigos, sabe, numa mesa, porque eu não sou coach, eu não sei mais do que ninguém, eu não estudei mais do que ninguém, eu sou mais inteligente, então é por isso que eu espero que, contando um pouco da minha história, e bem pouco mesmo, vocês possam tirar algum proveito disso, para levar para a vida de vocês. E isso acontecendo, para mim, já o objetivo está mais do que cumprido. Eu fico muito feliz com o convite da Carol, com o convite do Everton também, para estar nesse evento. Logo depois, meu melhor amigo vai palestrar, eu acho que é a primeira vez que isso acontece, assim, um na sequência do outro. Para começar, do começo, eu fiz um show, gente, que foi o maior show da minha vida, o maior show que eu já fiz na minha vida. E eu queria perguntar a alguém quantas pessoas vocês acham que foram nesse show. Quantas pessoas você acha que foi nesse show? 200 mil? E você, mano? 30? 3? Nesse show, gente, foi uma pessoa só. O show mais importante da minha vida e o show mais grandioso da minha vida foi uma pessoa, e essa pessoa foi eu. Só eu estava lá. Porque todo mundo aqui, no fim das contas, mesmo mexendo com música, e tudo que eu vou falar aqui serve para todo mundo, em qualquer tipo de profissão, em qualquer tipo de situação de vida. O show da gente, quando está iluminado, e quando tem luz, holofote, telão, é tudo lindo. Mas os bastidores, e como a gente faz para não se perder lá atrás, só a gente sabe como é que é. E eu costumo dizer que esse show só tinha eu, porque só eu vi o verdadeiro show, né? Só a gente é que entende e sabe
como é o nosso show. Então, eu comecei a, naturalmente, também chamar esse toque de o show que ninguém viu, porque é sobre essas coisas que eu falo aqui. Eu resolvi influenciar as pessoas de uma forma verdadeira mesmo, né? Não só contar e mostrar que eu cheguei aqui, mas também mostrar as coisas que eu passei antes de estar aqui. E venho passando para estar aqui, né? Então, antes de começar, eu queria rodar só um videozinho, porque eu sei que tem muita gente que também não conhece a minha carreira, nem como cantor, nem como ator, nem nada, mas já ouviu falar do nome, ou talvez também não ouviu falar no nome. Então, eu vou rodar esse vídeo para vocês terem um pequeno resumo de que foi minha carreira do começo para cá. Pode rodar aí, meu parceiro. Deixa o primeiro ano começar. O primeiro vamos fazer assim. Quanta coisa faço. Você sabe, não fui pra balada e amei o piseiro. Para cuidar da saúde mental. Revelou que irá fazer uma breve interrupção em sua carreira para se concentrar em sua saúde. Drama de Lucas Lugo. Vem enfrentando a depressão há algum tempo. Vem dando alguns sinais, né, que não tá muito bem psicologicamente, não tá com a saúde mental em dia. Talvez eu seja uma pessoa qualquer. Se for fazer amor, tem que fazer de fone. Se eu for... Se eu rolar um beijinho agora, ia ser maneiro, hein? And it's scared of the 7. After 1-3, then we turn up 11. Keep the shit open like 7-11. We at the house, I got 7 in heaven. They think I'm satanic, I keep me a rebel. Little shorty a thug, it's not she pushing my way, then she started confessing. I know it's a stake, I'm screaming free Jeffrey. Can I collect cars right off of the celly? Gave her the blues, not talking about belly. Don't keep us a seed, I go Machiavelli. I got the juice, now it's steady. Always on tea time, been ready. Yeah. Is you fucking crazy? Is you fucking Esse é um pouquinho da trajetória. Pessoal, eu sou mineiro, então lá em Minas Gerais a gente sempre, quando vai conhecer alguma pessoa, a gente não pergunta o nome dela, a gente pergunta de quem que ela é filha. Ah, você é filho de quem? Então, para começar essa história, eu tenho que falar um pouco sobre meu pai e minha mãe. Então, o meu pai começou como repórter de campo, a minha mãe, ela sempre foi dona de casa, mas a partir de um momento ela se formou em técnica de enfermagem, trabalhou em pronto-socorro, e meu pai, depois de ficar ali uns 2 anos como repórter de campo, foi para o estúdio, ser locutor de FM. E daí, quando eu tinha mais ou menos uns 9 anos, eu comecei a acompanhar ele para a rádio, ficava no estúdio. A música começou a me conquistar, foi dali. Eu tinha um espacinho embaixo da mesa do meu pai, ali onde ele fazia locução, e eu dormia ali, porque ele era aquele locutor que ninguém dava moral ainda, sabe? Ah, você fica aí treinando aí, depois das 11h30 da noite, e aí eu ia para lá ficar dormindo com ele, esperando o tempo passar. E a criação que eu recebi dos meus pais, a educação, ela diz muito sobre mim. É uma coisa que faz parte da minha essência e que eu não fujo jamais. Em 2012 para 2013, eu comecei com tudo isso que vocês viram no meio da música. Mas antes, eu fui o menino do coral da igreja, então eu fui coroinha, com 10 anos de idade, e eu sempre olhava o pessoal do coral aqui do lado e tinha vontade de participar daquele coral. Eu indo para os ensaios, entendendo se eu tinha voz ou não para poder cantar lá com o pessoal. A professora falou que eu tinha uma vozinha até boa. Comecei a fazer aula de violão. Quase que aprendi autodidata mesmo. Compus minha primeira música com 12 anos. E depois disso, foi que eu comecei a fazer pizzaria, festival de música, festival de pastel, festival de massas.
me apresentando até pelo menos os meus 15, 14 anos. Obrigado, mano. Gente, eu fiz uma colinha aqui, para eu, senão eu vou lá em 2022, volto em 2015, meu TDAH é bravo. Então eu fiz uma colinha. E a música, para mim, eu nem tinha o sonho de, eu quero ser um cantor famoso e... Não, eu só queria encontrar aquilo que realmente preenchia o meu coração. E hoje eu entendo que são tantas coisas que eu gosto de fazer e tantas coisas que a gente tem condições, né, de fazer. E a música foi o ponto de partida para mim. Bom, depois de tentar, não tentar, mas de passar por esse tempo cantando lá na minha cidade, eu resolvi mudar de cidade e fui para Belo Horizonte. Porque eu queria sair de Patrocínio. A minha cidade tem só 50, 60 mil habitantes. Alguém mineiro? Tem mineiro aqui hoje? Tem mineiro. Oi, gente. De onde vocês são? Berlândia? Perto de Beraba? Ah, legal, conheço. Então, naquele tempo eu queria sair da cidade, eu tinha outras pretensões, queria ir para uma cidade grande, entender como funcionava e, por incrível que pareça, meu pai e minha mãe sempre me apoiaram muito e me deixaram caminhar, né, com minhas próprias pernas. Assim, na época do Orkut, eu encontrei um quarto de uma senhora para alugar. Aluguei o quarto dela lá na casa dela, no apartamento dela. Meu pai, lógico, foi investigar antes, né, de quem se tratava e tudo. E chegando lá, com a intenção de trabalhar como modelo, naquela época que eu tinha recebido uma proposta, depois de começar a trabalhar um pouco, eu entendi que aquele mundo não era muito para mim. E também não dava dinheiro também. Né? Em Belo Horizonte, eu não conseguia me sustentar. Porque o meu pai era daquele tipo que, se você quer viver de acordo com o que eu posso te oferecer, aí você pode ficar aqui dentro de casa. Se você almeja mais, vai trabalhar. Então, eu fui para Belo Horizonte, tentando, pelo menos pagar meu aluguel, porque ele me deu mais ou menos 3 meses, falou, te dou 3 meses, eu pago, depois você fica por sua conta. E eu percebi que aquilo não ia me ajudar a pagar nada. Fui para o shopping. Eu tinha tido outros empregos já, eu comecei a trabalhar com 13 anos como cobrador, de bicicleta. E também aprendi um pouco sobre design dentro da empresa que eu trabalhava, porque lá eu aprendi sobre CorelDRAW, Illustrator, Photoshop, etc. Então, eu fui no shopping ali perto de onde eu morava, que era um shopping classe A e tal. Fui na marca mais cara que tinha no shopping, logo de cara, com o meu book de modelo, a única coisa que tinha era esse meu trabalho como office boy, mas eu tinha uma boa comunicação. E, apesar dos 16, 17 anos, também sempre tive altura. Fui lá, conversei com a gerente, falei para ela que tinha ido para trabalhar como modelo, mas não deu certo, que eu estava procurando um emprego. Gostava muito de me socializar, de conversar. Eu era bem comercial, porque meu pai é muito comercial, então eu peguei esse tino do meu pai. Até hoje, né, eu faço um trabalho muito comercial. E ela me deu um emprego naquele dia. Eu trabalhei 3 anos em shopping. Fiquei 2 anos nessa loja e depois passei para a loja da frente, que era do mesmo dono. E que experiência legal, viu? Eu acho que vocês também sabem que tudo que a gente faz, do início da vida da gente, como digo no profissional, tudo que a gente faz, mesmo que a gente ache que naquele momento não vai servir para nada, tudo serve em um momento. Tudo, é impressionante. É impressionante. E essa época foi uma época muito, muito proveitosa para mim. Mas eu também queria estudar, eu queria fazer um curso, eu queria me formar em alguma coisa. Então eu fiquei lá durante esses 3 anos e voltei para Minas Gerais para prestar vestibular para publicidade. Eu nem falo muito disso, e pouca gente sabe que hoje eu tenho uma agência e eu sou publicitário de formação. Isso veio antes de começar até a postar as músicas no YouTube, na internet, e tudo começar a surgir. E voltando para Patos de Minas, que é perto de Patrocínio ali, eu prestei vestibular para publicidade, comecei a morar numa república com mais 2 amigos, uma república chamada Qualidade. E nessa época eu fazia eventos para poder pagar as despesas da república e também da faculdade.
porque os meus 2 amigos já faziam evento, a gente começou a fazer evento lá dentro da República mesmo, 10 conto, open bar, de litrão, e depois a gente foi para as boates fazer. Então, assim que eu ganhava a vida até então. Incentivado pelos meus amigos, eu comecei a postar as músicas que eu escrevia na internet, lá no YouTube. E eu não tinha muita pretensão com isso, assim. Além de, sei lá, mostrar que eu escrevia músicas. E um dia um empresário dessa cidade viu os vídeos e me fez uma proposta de ir para Goiânia e mostrar essas músicas para as pessoas, para empresários do meio. E porque Goiânia, gente, é um negócio que realmente o sertanejo, nessa época, há 10 anos atrás, e hoje ainda, tudo que é sertanejo acontece lá. A gente costuma dizer que se você der uma bicuda numa árvore lá, cai dupla sertaneja, cai o povo já cantando já. E você ir para lá é bizarro, porque é muita gente talentosa, vocês não têm noção. É muita gente talentosa nos botecos, até hoje. Gente que canta muito mais do que eu, e que está lá até hoje. Só que antes de ir para Goiânia, eu troquei uma ideia com meu pai. E meu pai, ele sempre fez esse papel na minha vida. Do cara que me coloca para pensar no que pode não dar certo. Porque a gente, quando quer uma coisa, a gente costuma não pensar muito bem, né? Só agir por impulso e chegar lá nós ver. E meu pai me botou para pensar, porque antes de ir para Goiânia, ele perguntou para mim assim: Massa, você quer levar mesmo a vida de cantor, né? E eu falei: o que eu faço? Eu vou, não vou? Ele falou: Lucas, você tem que estar preparado. Por quê? Já pensou se você vai para lá e você vai cantar nos bar, vai cantar nas boates, e você pode não passar de um artista que não vai sair de Goiânia. E na minha cabeça eu ia começar, já ia conhecer o Luan Santana, o Gustavo Lima. Na minha cabeça era assim. Só que a hora que ele falou isso, eu falei: é verdade, cara, eu não posso passar de um artista regional. E eu não tinha parado para pensar nisso, sabe? Assim, me deu um medo na hora, me deu um medo bizarro, assim. Mas mesmo assim eu fui. Ele falou que eu tinha que estar preparado para cantar para 5 pessoas, para 10 pessoas, 10 mil pessoas ou 50 mil pessoas. E eu fui com aquilo na cabeça. Gente, chegando em Goiânia, boteco. Então, lá tem uma coisa que a gente faz quando um artista sertanejo chega, é participar de até uma dupla X tocando no boteco tal. Você vai lá, pode participar? Os caras deixam ou não deixam. Então, na noite, a partir de quarta-feira, em Goiânia, o pau quebra. Então, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, eu ficava de bar em bar pedindo para participar. E foi assim durante mais ou menos uns 4 meses. Até que eu conheci a dupla Israel Rodolfo. Conhece Israel Rodolfo? Essa dupla estava fazendo um sucesso muito grande ali no Goiás. E eu conheci eles com a intenção de mostrar as minhas músicas, as músicas que eu tinha escritas naquela época, e eles pegaram 2 músicas para gravar. Eu falei: nossa, então quer dizer que as minhas músicas são boas, né? E aí me fizeram uma proposta de: ô Lucas, por que você, para não pegar até mais palco de estrada, porque palco eu já tinha me apresentado e tudo, mas os palcos do showbiz mesmo, tipo, eu não tinha frequentado ainda. Então pegaram no meu braço e falaram assim: Lucas, participa dos nossos shows, então. Então eles me deram ali, em todos os shows, me deixaram cantar 3 músicas por show. Eu entrava, me apresentava e ficava observando de longe eles no palco. Isso me ajudou de uma forma, cara, porque depois que eu me tornei um artista relevante, eu fui entender que isso que eles fizeram para mim, cara, pouquíssimas pessoas fariam. Ainda mais artista. Não, ego não tem só no meio artístico, né, gente? Mas quem é que faria isso, sabe? E graças a Deus encontrei pessoas assim durante a minha trajetória, várias pessoas assim, graças a Deus. A gente encontra as pessoas ruins também, mas Deus coloca as pessoas boas, né? E a dupla Israel Rodolfo foi uma dessas pessoas assim que pegou na minha mão.
Cara, foi questão de, sei lá, 5 meses, 4 meses rodando com o Israel Rodolfo. Eu, nesse meio tempo, lancei as músicas no YouTube. Eu gravei as músicas de uma forma mais profissional, joguei no YouTube. E aí começou a surgir convite para eu poder me apresentar em casas maiores em Goiânia. Aí eu deixei de fazer as participações com o Israel Rodolfo. As músicas já estavam rodando bem, então passava carro lá ouvindo as músicas, sabe? A gente estava, sei lá, no meio da rua, passava um carro ouvindo, e eu fui sentindo aquela mudança, até que nessas boates que eu fazia festa, que eu fazia show, cara, começou a dar fila gigante. Fila gigante, o meu nome começou a sair ali de Goiânia, foi para o Goiás, comecei a fazer show no Goiás, quando eu vi já estava no Tocantins, Pará. O louco foi que o Norte abraçou a minha carreira primeiro, assim. E depois fui vindo para o Sul e, por último, São Paulo. Naquele momento eu vi assim que as coisas tinham começado a dar certo, principalmente quando eu comecei a sair do estado de Goiás para poder fazer show. Aí, gente, a história, porque eu conheci o Fernando de Sorocaba, um dia num show, eles acabaram se tornando meus empresários, né, depois de um certo tempo. E a primeira música que eu escrevi, que me fez, na verdade, despontar, pelo menos ali nesse norte, centro-oeste, tudo, foi uma música chamada Princesinha, que eu misturei sertanejo com funk. Naquela época, misturar sertanejo com funk não era uma coisa nada comum. Nada comum, até porque o funk não tinha o tamanho que tem hoje. E era esquisito. Só que eu sabia, até por esse tino marqueteiro, esse feeling, que se fosse para chegar naquele mercado, observando o jeito que estava acontecendo a música, eu tinha que chegar de uma forma muito disruptiva. É isso que a gente precisa fazer sempre que começa um novo negócio. Disruptividade. Eu não podia chegar igual. E até uma coisa que o Sorocaba falava para mim, e que ele tem também, é sobre identidade vocal. E isso foi uma coisa que contou muito para mim, para essa disruptividade, porque a minha voz era estranha, é estranha. No começo, principalmente. Ô, mozão, o pessoal ficava zoando, mas eu achava bom. Então, quando o Sorocaba falava assim, o povo te imita e tal, e ele falava assim, isso é bom, cara, porque se as pessoas te imitam, então quer dizer que a sua identidade vocal fica na cabeça delas. E aí eu falei assim, vou misturar o funk com o sertanejo, vou ver o que dá, porque, no mínimo, vai chamar a atenção. E aí o Catra estava fazendo um sucesso estrondoso na época. E eu procurei, junto com o meu produtor, procurei no YouTube, assim, se ele tinha gravado com algum sertanejo, e aí eu vi que não tinha gravado. Eu falei, nossa, então não vamos nele mesmo. E eu não sei porquê, a gente escreveu a música e a gente tinha amigos em comum ali, de empresários, chegou nele, ele gostou da música e gravou. O refrão dela é assim, como é que é, vai. Tá doida, tá louca, tá chapada, tá doidona, doidona. Tá louca, tá doida, tá chapada. Conhece ou não? Conhece? Então, essa é velha, tá? Teve umas músicas antes dela, mas essa aqui, a hora que bateu no som em Goiânia, cara de Deus, nem eu esperava. Aí saiu para o Goiás, aí saiu para o Tocantins, Pará, foi para baixo, foi para o Sul. E eu considero que foi a música que realmente me lançou para o mercado. Mas veio também as duras críticas, né, gente? Sempre. Que isso. Quando você chega diferente, filho, é o que a gente mais ouve. E é engraçado que é assim na música, é assim na profissão de vocês, é assim para o empreendedor, principalmente, o cara quando empreende em algo diferente, é surra. E foi assim com todo mundo. Você vê o Zezé, quando chegou com aquele colete dele, assim, o colete sem camisa por baixo, imagina o tanto Zezé de Camargo e Luciano era chacota. Milionário Zé Rico, então, eu fui ler a história, nossa, os caras eram... Tudo que chega diferente, o povo quer criticar. E a Princesinha, ela chegou num momento e eu não queria ser aquele artista de uma música só. E todo mundo falava, né? O povo fala, esse aí vai ser um artista de uma música só. Então eu falei, não, então agora é a hora de mostrar meu trabalho como compositor, porque aí vai dar um peso, daí vai ter profundidade. Né? Eu preciso lançar músicas com autenticidade, mas que tenham letra, que tenham profundidade, para eu poder me firmar nesse mercado. Né? Porque realmente,
as músicas ali misturando funk, elas não iam durar muito tempo. A galera curte e tal, e depois passa. Daí eu lancei uma música romântica nesse tempo. E foi ela que me fez, vamos dizer assim, começar a firmar os meus pés assim no mercado. Mas começar mesmo, que era Pra Te Fazer Lembrar, porque é uma música que tem uma letra muito bonita. Eu vou cantar, quer ver? Vai lá. Uma salva de palmas pro Eric, meu tecladista, por favor. E uma salva de palmas pro Igor também, meu violonista, direto do show. Tá tão difícil pra você também, né? Com o coração vazio, mas sempre de pé, buscando alguma direção. Quantas vezes você me escreveu e não mandou? Pegou o telefone e não ligou. Parte o seu próprio coração. Eu tenho uma má notícia pra te dar. Isso não vai passar tão cedo. Não adianta esperar, às vezes ficamos bem, mas depois em desespero eu tento esconder. Mas vi que pensei em você o dia inteiro. Mas sempre haverá uma data, palavra, um olhar, um filme, uma música pra te fazer lembrar. Um perfume, um abraço, um sorriso só pra atrapalhar, só pra te fazer lembrar de mim, só pra te fazer lembrar de mim, só pra te fazer lembrar de mim. Escrevi essa música. Obrigado. Obrigado, gente. Vocês estão ouvindo eu no fone? Não, né? Porque se o cara desafina nesse fone, aí acabou, você sabe, né? E essa música, ela teve uma força muito grande, assim, para mim, porque daí saiu as notícias, as pessoas começaram a entender que eu também era compositor, enfim. Então, eu tenho uma gratidão muito grande a essa música, assim. Pessoal, aí, como diz lá em Minas, né, o pau quebrou, né, o pau torou. Comecei a fazer muitos shows. Pra vocês terem uma ideia, nos 4 primeiros anos de carreira, eu fiz de 180 a 188 shows no ano, cara. Isso era, olhando hoje, isso era surreal, sabe? Era surreal, assim. E a minha família teve um papel muito importante nisso, assim, muito importante. Foram sempre o meu esteio, assim. E Deus também, né, gente? E Deus também. Porque senão eu não tinha nem chegado até aqui. Depois de um tempinho, eu estava compondo muito. Nessa época que eu estou contando para vocês, até eu chegar ali na frente, vocês podem ter certeza que ali eu estava escrevendo, e eu estava cantando, e eu estava no palco com toda a minha verdade, com toda a minha essência, tudo. Ali, naquele momento, eu realmente estava muito afim de fazer acontecer, sabe? Eu estava usando toda a minha força, minha criatividade, meu feeling, para poder chegar lá. E então, num dia eu escrevi uma música que mudou muitas coisas para mim. E mudou em todos os sentidos. Porque aconteceu muita coisa boa depois dela, mas também aconteceu muita coisa ruim. Que foi a Mozão. Ô mozão, cheguei à conclusão. Já faz tempo que a gente fica, quase namoro, sei lá, a gente enrola. Eu sinto falta de você quando não está aqui. Sei lá, dá vontade de te amarrar, colar em você e te prender a mim. Vontade de casar, ter filhos pra gente cuidar, pra sempre namorar.
Eu sei, tô viajando, tô novo, mas o que custa sonhar? Se o tempo não para de passar e nunca vai parar, não vai parar. Num piscar de olhos está passando mais de um mês. A gente fica velho, o que a gente fez? Não deixa o nosso plano acabar. Esteja aqui amanhã quando eu acordar. Não precisa ter vergonha não, canta baixinho assim. Momozinho, vamos fazer assim. Eu cuido de você, você cuida de mim. Não desisto de você e nem você de mim. Vamos até o fim. Momozinho, vamos fazer. Eu cuido de você, você cuida de mim. Não desisto de você e nem você de mim. Vamos até o fim. Dá a mão pra mim. Gente, essa música, quando eu acabei de escrever, eu pensei, que música chata. Eu pensei, que música brega, cara. Mas eu vou colocar ela aqui no meio, eu vou registrar ela. Porque lá, a gente acabava de escrever as músicas, eu ia num amigo chamado Damasceno para ele registrar aquelas músicas, aquelas composições. E aí eu pedi o meu produtor, um amigo meu, para poder me levar lá, para poder registrar essas músicas que eu tinha escrito naquela semana. E tinha um bolão, assim, de música, assim. Falei, Willy, você me leva lá no Damasceno, me dá carona, na época eu não tinha carro, ele tinha um Prisma, ele me levou lá para registrar as músicas, na mesa eu falei assim, Willy, por essa carona que você me deu, eu vou te dar 10% de todas as músicas que estão aqui nesse bolo. Mozão estava no meio. Hoje ele tem um estúdio de mais de 2 milhões de reais lá em Goiânia. É um cara que eu amo, assim, devo muito a ele. E quando a gente chegou na gravadora, na época eu tinha uma gravadora para poder escolher as músicas desse primeiro trabalho, primeiro disco, eles, por incrível que pareça, eles escolheram a Mozão para ser a música principal, a música de saída. Eu não concordava muito com isso, porque vocês sabem que, cara, é incrível o quanto que a gente desacredita das coisas que a gente faz, né? Quando a gente é que faz as coisas, mesmo com muito afinco, a gente duvida do quanto elas são boas, né? Tem que ter alguém para poder validar, sabe? Tem que ter alguém para poder falar, não, é boa. É igual agora, eu gravei uma música nova, com o Gustavo Lima, e aí eu mandei 10 músicas para ele. E uma delas era uma que eu escrevi sozinho. Eu falei, vou mandar. E ele escolheu a música que eu escrevi. E eu nem tinha contado para ele o que era. Eu falei, nossa, velho, o Gustavo precisa falar que a música é boa para eu entender que realmente a música... Então, isso é desde... Acontece com vocês também? Só para eu ficar mais confortável. Não tem como. Às vezes a gente tem que dar um crédito maior para as coisas que a gente faz, né? E nesse tempo, depois de Mozão, eu comecei a fazer show pelo Brasil todo. Aí São Paulo realmente virou um lugar cativo, né? Porque para nós sertanejos, né, o último lugar a conquistar é São Paulo. Então a Mozão, ela me trouxe isso. E também me trouxe o meu primeiro Faustão. Cara, fazer o Faustão era uma parada que, cara, é surreal, assim, fazer o Faustão é tipo, nossa, foi. E todo mundo acha que você paga para ir lá, e não paga, gente, não paga não, tá? Tinha esse negócio, né? Eu não sei se alguém pagou, e eu não paguei R$1. Mas atrás da coxia, lá antes de entrar, a gente tem essa noção de que, putz, Faustão é loucura. Só que eu estava tão ainda lá a minha cabeça ainda era tão pequena, não tinha entendido muita coisa, que lá na coxia eu só pensava assim, velho, o que o povo de patrocínio vai pensar de mim? De que minha professora vai pensar? O que meu diretor está pensando? Meus meninos da rua, meus amigos. A professora que um dia falou assim que eu não ia ser muita coisa, porque eu não conseguia prestar atenção na aula e tudo. Só queria saber de fazer música. E depois do Faustão, realmente, as coisas deram uma mudada boa. A não ser quando ele estava lá no palco, e o Faustão é cheio de jogar a gente no mato, né? Eu estava lá, canta isso! Canta essa música em inglês aqui! E eu lá, só pensando o que o povo de patrocínio ia achar de mim. E cantando em inglês errado também. Gente, as coisas, elas ficaram diferentes depois disso.
E nesse mesmo período, eu gravei um DVD, foi o primeiro DVD da minha carreira, em patrocínio também, não podia deixar de gravar o primeiro DVD, né, num lugar que não fosse a minha cidade, né, onde o pessoal me viu crescer, né, me acompanhou. E nesse DVD, que eu intitulei de O Destino, né, que eu acho que representava muito bem aquilo, eu gravei essa musiquinha chamada Destino, que foi uma música muito importante também na minha carreira. O destino deve estar nos olhando com aquela cara de quem diz: eu tentei juntar vocês dois. O destino deve estar nos olhando, decepcionado. Que pena, que pena que a gente estragou tudo, porque pensamos tanto em ser perfeitos. E os perfeitos não sabem amar. A gente estragou tudo por apontarmos tanto os nossos erros. E os erros vão sempre estar aqui. O destino deve estar nos olhando com aquela cara de quem diz: eu tentei juntar vocês dois. O destino deve estar nos olhando, decepcionado. Que pena, que pena. E essa aqui já fez muita gente chorar. Obrigado. Pessoal, depois desse DVD, eu comecei a fazer, depois do Faustão, comecei a fazer muitos programas de televisão. Então, nessa época, foi que eu tomei uma decisão que talvez não tenha sido a mais correta. Que foi, bom, se nós temos de cantores solos ali no topo, Gustavo, Luan e Cristiano, eu entendia que se eu fizesse mais, que se eu, por exemplo, se eu faço mais programa de televisão, se eu faço mais show, se eu apareço mais, eu vou conseguir chegar ao lado deles mais rápido. Essa era a minha mentalidade nessa época. Então, por isso que eu peguei para fazer tudo que vocês imaginam. Danças famosos, programa, fazer, show, fazer. E o meu sonho era interpretar. Eu sempre fiz teatro. O teatro ele começou junto com a música para mim, desde a época de escola. Então, eu tinha na minha cabeça que quando eu conseguisse entrar na Globo para fazer algum tipo de programa, eu ia dar um jeito de procurar quem é que selecionava elenco para poder fazer Malhação, porque para mim Malhação sempre foi a vitrine, né, dos atores da Globo. Então, eu falei, vou chegar lá, porque eu quero levar as duas coisas. Eu quero levar música e interpretação, sabe, igual os artistas internacionais que eu via. Beleza. Fui fazer os testes lá da Malhação. Muita gente me pergunta, como é que foi? Vocês te convidaram? Não rolou convite. Até porque eu acho que se você fizer mal aquilo, eles vão te colocar no ar. Então, eu fiz mais de 3 testes para estar lá. Peguei fila, igual todo mundo, para, né, todo mundo que queria fazer o teste para poder pegar o papel lá. E beleza, o pessoal gostou de mim, os diretores e tudo. E eu passei nesse teste. Mudei para o Rio de Janeiro. Meu pai, vocês sabem, né? Meu pai, você é doido? Se fosse eu não encararia isso. Eu fazendo show pra caramba, entrei na Malhação para gravar de segunda a quinta. O meu papel não era o meu núcleo, que era o núcleo de comédia, não era tão grande, mas ele foi ficando grande, porque a galera começou a gostar do personagem, tudo. Quando eu vi, eu estava gravando de segunda a sexta. Montava num aviãozinho sexta, sábado, domingo, show, voltava para o Rio de Janeiro segunda, gravava, e essa começou a ser a minha vida. E eu amava gravar. Só que nessa época, começou a ficar muito difícil, principalmente porque o meu avô adoeceu. E eu sou muito apegado com a minha família, era muito apegado com meus avós e minhas avós, muito mesmo. E eu estava naquela de fazer tudo, de abraçar o mundo, né? Véi,
teve um momento que me marcou muito, muito mesmo, que foi um dia que eu recebi a ligação de que meu avô tinha falecido, no Rio de Janeiro, gravando, e eu percebi que eu não tinha conseguido ver o meu avô antes disso acontecer, por conta da correria. Então, eu não tive a oportunidade de ver ele antes nem depois. E aí, um dia, eu acordei de madrugada, cara, chorando a vida, em posição fetal, assim, a vida. E me marcou muito isso, porque foi aí que eu descobri que eu tive meu primeiro burnout. Né? O excesso do trampo, excesso de preocupação, a pressão por se manter ali. E nessa época eu percebi também que a minha criatividade tinha acabado. Eu não escrevia mais música, eu não queria mais fazer show. Eu ia gravar as novelas amarrado, mas a hora que chegava lá em frente às câmeras, até que era melhor, porque eu esquecia de tudo. Então, mas para fazer show estava muito difícil, porque eu liguei as coisas, a música, o show, a essa não oportunidade de estar com a minha família. E de estar com as pessoas que eu amo. Porque, afinal de contas, se for pensar, eu só era um universitário que fazia festinha para viver e da internet, né, aconteceu tudo muito rápido. Eu digo assim, de verdade, foi muito rápido. Eu acho que qualquer um aqui não ia conseguir assimilar as coisas, igual eu também não conseguia assimilar, sabe assim. Cara, foi louco, porque um tempo antes que meu avô já estava mal, olha que doideira, essas coisas e muito mais foi ficando na minha cabeça. Eu fui fazer um show na cidade do meu avô, numa festa muito grande. E eu já sabia que meu avô estava mal, só que meu pai, aquela proteção de pai, ele escondia um pouco as coisas nessa época. Porque como eu estava com uma vida extremamente corrida, né, qualquer coisa que ele falasse, ele tinha medo de me magoar, de me deixar para baixo e eu não conseguir fazer o meu trabalho. Então o meu avô foi me visitar no camarim dessa festa. E lá eu vi que o bicho estava pegando. Eu só voltei atrás um pouquinho para vocês entenderem o porquê desse burnout, assim. E o meu avô estava tão mal nesse dia que ele fez xixi na roupa lá no camarim. Eu falei, qual é esse puta esforço que meu avô fez para me ver aqui? Era eu que tinha que ir lá, cara. E eu falei, nossa, velho, esse trem tá tudo errado. Tipo assim, eu queria voltar atrás, eu queria, sabe, naquele momento assim, eu falei assim, eu quero voltar para o patrocínio, não quero mexer com isso mais não. Porque eu estou perdendo o povo que eu amo e eu não estou conseguindo ver, eu não conseguindo, entende? E esse fato me marcou muito e me fez chegar no ápice que foi esse burnout. Gente, daí em diante, fudeu, desculpa, fudeu mesmo. Eu já não escrevia mais, eu já não tinha vontade mais de fazer aquilo que eu mais amava no mundo. E ainda para completar, com a graça de Deus, e é foda que eu preciso agradecer por isso ainda, eu gravei uma música, escrevi com os amigos uma música que acabou de, aí lascou, que foi a Vai Vendo. Esse arrocha é pra você que achou que eu tava aqui sofrendo. Vai vendo, eu tô solto na balada que o couro tá comendo. Pois é. Gente, essa música quando saiu, velho, começou a vender show e eu mal. E eu tinha sócios, eu tinha empresários. Você acha que o telefone vai começar a tocar e nós não vai vender show? Velho, eu nem sei assim, como é que eu tô aqui, de verdade, assim. Começamos a vender show e tudo. E aí até me veio uma frase na cabeça, que eu sempre costumo dizer, né? E eu quero perguntar para vocês, eu acho que a gente tem que ficar pensando nisso. Eu até hoje não cheguei a uma conclusão, de fato. Mas, sucesso sem saúde mental é um fracasso com rede social bonita? Cara, isso virou, o dia que eu pensei sobre isso, minha cabeça virou um trevo. O que vocês acham? Sucesso sem saúde mental é só um fracasso disfarçado de coisa bonita? Porque postar uma paisagem bonita atrás é massa, é fácil demais, né, velho? É fácil demais. E é por isso que eu, de novo, repito, como eu ganhei alcance e automaticamente virei um influenciador,
eu prefiro influenciar as pessoas da forma certa, né? E não mostrar só paisagem bonita, que é o que eu estou fazendo aqui hoje, né? E me colocar vulnerável para falar sobre um assunto que eu acho tão importante. Porque sem saúde mental, isso aqui não adianta nada, gente. Não adianta nada. A Carol sem saúde mental, o Everton sem saúde mental, não ia ter Nix, não ia ter nada. Então, eu tenho concordado que sucesso sem saúde mental é um fracasso mesmo. Porque nada adianta. Eu cheguei lá, a música tocando, o pau torando, vendendo show, novela, Globo todo dia e tal, não sei o quê. Eu era a pessoa mais infeliz do mundo. E ainda faço um adendo. Nessa época do Rio de Janeiro, foi a época que eu estava mais assim, no crossfit, bizarro. Pau, crossfit. Meu corpo, nessa época, foi o mais lindo de todos, aparentemente. Mas pouca gente sabia que por dentro foi a pior época. A época que eu mais estava horrível por dentro. Porque eu descontava tudo em treino. Minha rede social era só treino. O Lucas, vocês conhecem, o Lucas Fitness e tal, não sei o quê. Ele veio disso. Porque se não fosse o treino, e por consequência, o corpo bonito e tal, não sei o quê, qual é o remédio que eu ia... Porque eu nunca, graças a Deus, fui de beber álcool. Porque se eu tivesse bebido álcool nessa época, ou usado droga, não ia ter Lucas aqui para contar. Né? Todo mundo sabe disso. Não ia ter zero chance. Zero chance. Porque isso podia me dar a coragem, essa aqui que faltava. É foda. É foda. E é mais foda ainda pensar que tem muita gente nessa situação, não por conta de burnout, mas... E que, às vezes, não vão ter a condição ou a oportunidade nem de descobrir o que tem. Um acesso a um médico, um acesso a uma medicação. Eu sempre gosto de repetir esses dados quando eu vou falar, assim, nesses talks, né? No ano passado, 64% das pessoas que pediram demissão foi por conta de saúde mental. Depressão, ansiedade, ou aquela ansiedade que vai e volta. 64%. 64%. Acho que foram mais de 400 mil pessoas que pediram demissão por conta de problemas de saúde mental. O Brasil é o segundo país mais ansioso do mundo. E o primeiro mais depressivo da América Latina. E por gostar muito de Augusto Cury, eu sempre repito que ele veio falando para a gente já há muitos anos que a gente já está vivendo uma pandemia silenciosa. É uma pandemia que eu falo que é uma pandemia das dores invisíveis, dos machucados que a gente não consegue enxergar olho nu. Quem aqui nunca teve pelo menos um sintominha de ansiedade, velho? Sério mesmo. E isso vai muito de encontro ao propósito que eu tenho de estar aqui falando para vocês hoje, que eu vou falando e o tempo está aqui e eu quero chegar logo. E eu nem tenho uma conclusão, sabe? Eu não vou chegar aqui no final da palestra, gente, a conclusão é a seguinte, tira o pé do acelerador, bora todo mundo ficar de boa. Não, eu não tenho muito o que falar, não tenho uma conclusão, porque eu estou no mesmo processo que todo mundo aqui. Ontem eu tive uma crise de ansiedade. No mesmo processo. Então, vim aqui falar com vocês sobre isso, e eu nem acabei, e é bom para mim também. É bizarro, porque eu não quero ser o tipo de pessoa que vem aqui falar e que só fala, mas não é. E que só fala, mas não faz. Então, desde que comecei a fazer esse tipo de talk, eu senti que, com isso, eu posso ser uma pessoa muito melhor ainda. Só por correr atrás de encontrar respostas para mim mesmo, e também para eu ter o que falar quando eu me ver aqui nessa posição, né? Que esse alcance me deu, né? Eu quero usar o meu alcance para poder falar sobre coisas úteis. Eu sempre quis, e eu odeio ser inútil, sabe? Eu sou o tipo de pessoa que nunca está satisfeito. Como é que chama a pessoa que nunca está satisfeita com o negócio? Quando está satisfeito com os trem, nunca está satisfeito, como é que fala? Inconformado. Eu sou muito inconformado. Inconformidade. Eu acho que isso é coisa de empreendedor, né? É igual o empreendedor que... O cara vê um lote vago, já quer saber o que vai fazer. O cara vê um trem de aluga-se ali, já... O que dá para fazer aquele negócio? A gente sempre quer abraçar tudo, né? Tudo, né? Mas a gente tem que ter alguém, ou nós mesmos, para poder dar uma parada, que nem meu pai fez.
Até hoje, tadinha, tá tentando me parar. Até hoje. Até hoje. E eu melhorei bastante. Melhorei muito. Bom, eu diminuí meus shows no decorrer dos anos. Vim diminuindo. Comecei a me dedicar a coisas que eu amo fazer fora do profissional. A Porsche Cup é uma das coisas. É uma baita... O famoso não é terapia, mas é terapêutico. Sabe assim? Procurei... Principalmente, cara, me aproximar mais de Deus. E eu não estou falando de religião, não, velho. Mas nessa época, sabe o que eu senti? Eu senti assim, ó. E coincidiu que foi a época que eu fiquei mais mal, que foi bem essa que eu contei para vocês. Eu senti que um dia, teve um dia que eu era vizinho de Deus. Mas aí, eu me senti adulto demais para ficar ali sendo cuidado o tempo todo, sabe assim? Aí eu peguei, vazei dessa casa, pus a plaquinha de aluga-se, fui lá na casa do meu pai, bati, do nosso pai, né? Bati lá, falei, Deus, é o seguinte, pai, eu sou adulto, cresci demais, olha onde eu cheguei. Eu vou mudar, a gente mantém a comunicação por áudio, eu mando áudio no seu WhatsApp, entendeu? De vez em quando e tal, eu vou ficar bem. Eu sentia que foi isso que eu pensei nessa época, eu acho que era isso que eu sentia, sabe? E aí eu fui entendendo que Deus quer mesmo é que a gente seja criança para Ele a vida inteira. O tipo de pessoa que pede ajuda quando precisa, o tipo de pessoa que fala das coisas ruins que estão acontecendo, mesmo das coisas que, estão amargurando o coração da gente, sabe? Eu demorei tanto para poder entender isso e demorei tanto para poder conseguir falar com Ele, porque quando a gente está mal mesmo, a gente pode ajoelhar, parece que a gente não consegue conexão, sabe? A gente parece que as palavras parece que não chegam lá, sabe? Parece que a gente está falando por falar, sabe? Mas foi uma coisa que até hoje, assim, é uma coisa que eu tenho, não me policiado, mas eu tenho me esforçado muito, porque é um esforço. Ficar perto de Deus, gente, é um esforço. É uma decisão diária, né? É uma decisão diária. E cuidar da saúde mental também, né? Passamos pela pandemia. Nessa pandemia eu tive que me reinventar. Eu passei por um período muito difícil financeiro, porque na pandemia eu quis sair de gravadora, eu quis ter uma carreira independente. E para ter isso, no fim da pandemia, cara, eu praticamente quebrei, porque eu tive que sair pagando rescisão para todo mundo. Mas eu queria sair daquela pandemia independente. Queria sair da pandemia assim, ó. Gente, pandemia por artista, eu não sei para vocês, assim, para todo mundo aqui, mas a pandemia para nós, para todo mundo, mas foi difícil demais, cara. E eu ainda tive que pagar esse preço absurdo para poder ser livre, né? E depois disso, poder tocar minha carreira do jeito que eu queria tocar, sabe? O preço foi muito alto. Mas a nossa percepção como empreendedores, né? O nosso feeling como empreendedor, isso me salvou, mais uma vez, porque no meio daquela pandemia eu entendi que as pessoas iam sair daquilo buscando saúde adoidado, assim. Alimentação, o fitness, a saudabilidade como um todo. E aí eu acabei investindo no mercado fitness, porque foi onde eu realmente achei que seria o lugar ideal para mim, onde estaria a minha verdade, né? Fora da música. Deu tudo muito certo. Outras coisas deram muito errado. Depois de um tempo, graças a Deus, eu fiz uma venda que me salvou nesse sentido financeiro. Eu comecei com rede de academias, depois veio rede de estética masculina, depois veio marca de suplementação, snacks saudáveis, depois veio rede de mercados autônomos, hoje tem aplicativo de treino. Agora, no mês de junho, eu lanço um aplicativo com inteligência artificial chamado Calma. Eu estou contando em primeira mão para vocês aqui, porque ontem eu tive a reunião para a gente organizar o lançamento. Esse aplicativo, resumindo, é assim, ele vai
tirar aquela necessidade do paciente de ter que contar tudo o que aconteceu na semana para o terapeuta, ou para o psicólogo, ou para o psiquiatra. Você pode conversar com a AIA, que é a nossa inteligência artificial, todos os dias, para falar, hoje eu acordei assim, o meu medicamento hoje bateu assim, ou assim, assado. À tarde, conversa de novo, à noite. É uma AI de auxílio à saúde mental, e todas as informações vão direto para o seu profissional. E, além de tudo isso, nas empresas, como agora a gente é obrigado a ter esse cuidado com os funcionários, o empresário, ele adquire o nosso aplicativo, os funcionários, os colaboradores, eles instalam nos celulares. Como toda empresa agora tem que ter esse profissional de saúde mental dentro da empresa, essas informações vão para esse profissional. Lógico que nada é revelado, tudo, né, tudo em segredo, só que no dashboard do empresário, do dono da empresa, ele consegue entender como é que está a saúde mental da empresa dele, dos funcionários dele, enfim. Isso é uma das coisas que eu tenho feito para realmente levantar, além disso aqui, além desse papo, são iniciativas que eu tenho buscado empreender para poder, sabe, contribuir, nem que seja um pouco, para a mudança da nossa relação com saúde mental hoje no nosso país, sabe? Eu tenho esse propósito muito bem fixado, sabe? Porque dentro do ruim, eu falo dentro do olho do furacão, eu ficava pensando assim, mas por que, cara? Mas por que está acontecendo isso, sabe? Por quê? E hoje eu tenho entendido, sabe? Hoje eu tenho compreendido que, através dessas iniciativas e através de tudo que eu aprendi, com tudo que eu venho passando, e eu só tenho 34 anos, hoje eu tenho muito o que falar. Eu tenho só 1 hora, mas eu queria falar tanto mais para vocês. Tipo assim, eu cheguei só até 2016, 2017. Mas foram tantas experiências, sabe? Tanto aprendizado, tantas técnicas que eu criei, que eu entendi que eu realmente tenho o propósito de falar mais sobre isso, de ser como se fosse um tradutor mesmo, desses nossos novos tempos, né, e essa dificuldade que a gente está tendo com relação à saúde mental. E eu repito, né, afinal de contas, sem isso, o que ia ser da gente? O que ia ser da gente, afinal de contas, se essa nossa base não tivesse estruturada? Bom, hoje, no ano de 2025, é um ano marcante, porque eu voltei aos shows, depois de um período longo, aí, de 1 ano e 3 meses, fora dos palcos. Eu voltei para os palcos esse ano, e voltei de 2 formas, né? Tanto na música, quanto aqui, falando com vocês. E eu vou falar que estar aqui conversando com vocês é muito mais fácil do que fazer show, sabia? Porque é engraçado, quando eu estou aqui conversando com as pessoas assim, e eu fico olhando assim, eu me sinto tão calmo, sabe? Eu me sinto tão bem para poder falar sobre as coisas que eu sinto e sobre as coisas que eu tenho como verdade, sabe? E eu fico fico lisonjeado com a oportunidade, sabe? Muito mesmo, porque estar no palco também me responde várias perguntas, e uma delas é que não foi em vão, e nunca é em vão, né? O trabalho nunca é em vão, encarar os desafios nunca é também. Eu venho sempre me fortalecendo, e o resultado é esse. Bom, eu peço desculpa por ter que acelerar. Eu queria muito ficar aqui conversando com vocês, e como eu disse, eu não tenho uma conclusão. Eu só queria vir aqui, me abrir com vocês, falar sobre verdade, falar sobre propósito, e eu espero que vocês tenham conseguido tirar algum proveito, nem que seja um pouquinho, para a vida de vocês hoje. Eu não cantei nem a metade das músicas, ficou faltando um monte de música, Carol. Mas eu agradeço a oportunidade, tá? E agradeço também o tempo de vocês para me ouvir hoje. Vou sentar aqui 1 minutinho. Eu sempre quis ter uma dupla sertaneja. Você poderia ser Bora. minha dupla. Puxa! RD.
Gente, o que podemos aprender com o Lucas nessa tarde? Eu até anotei aqui algumas coisas. Uma das coisas que me chamou a atenção é: sempre vão te criticar quando você fizer algo diferente. Talvez muitos ali estão me criticando agora, falando: gente, por que a Carol traz pessoas tão diferentes assim? Porque eu acredito que nós somos um ser único. Por trás da Carol da empresa, existe a Carol pessoa. Então, nós precisamos falar desses temas. E não precisa ser um evento de coaching, mas pode ser um evento como esse. Nós precisamos entender que são as pessoas que estão por trás das empresas. Outra coisa, compartilhar para multiplicar. Como ele reconheceu, os sócios dele, o amigo da gravadora. E é incrível o quanto a gente desacredita daquilo que a gente faz. E que, no final das contas, estamos todos no mesmo barco e muitas vezes vivendo os mesmos processos. Mas muitas vezes não temos coragem para assumir. E tem que ser muito corajoso para estar aqui. Eu estava falando, né? Eu falei no início. O negócio assim, o Lucas tem a fama, não sei o quê, o trabalho diferente, mas no fim, gente, é tudo igual para todo mundo. É isso. A dor é igual para todo mundo, porque não tem como medir. Se a dor é maior para mim, se é maior para você, não tem como. Então, é legal, porque quando a gente fala de empreendedorismo e saúde mental, dá certo para todo mundo. Não importa, né? Isso que é legal. É isso. E mostrar que ele, além de ser um talento incrível, é um ser humano incrível. E eu queria que vocês aplaudissem de pé. Lucas Luco! Muito obrigada, Lucas. Obrigado. Faz uma saideira para nós. Eu ia te pedir isso. Saideira. Pode sentar, gente. Vou fazer a última música. Essa eu vou fazer só no violão aqui, tá? Essa música, eu volto lá em 2015, que foi um baita presente para mim. Eu escrevi essa música pro meu pai. E o nome dela é 11 Vidas. Ela tem uma letra tão bonita. E ter escrito ela, sempre quando eu canto ou vejo as crianças fazendo homenagem aos pais na escola, usando essa música, aí eu lembro de mim, porque teve uma época da minha vida que todos os dias dos pais eu cantava aquela música do pai do Fábio Júnior pro meu pai. Eu já estava cansado de cantar ela já. Meu pai, todos os dias dos pais, não, essa música de novo. E eu resolvi fazer essa música porque eu queria ter uma música pro meu pai, para cantar para ele um dia dos pais. E hoje, as pessoas no Brasil inteiro cantam essa música e eu acho... Aí eu penso de novo, né? Valeu a pena, né? Ele é assim, ó. Me pareço tanto com você, olhando dá pra ver, seu rosto lembra o meu. Desde o primeiro aniversário, o primeiro passo, sempre pronto pra me defender. Sempre que brigou comigo, pra eu não correr perigo, um herói pronto pra me salvar. Com você eu aprendi todas as lições, eu enfrentei os meus dragões. E só depois me deixou voar. Mas eu só quero lembrar que de 10 vidas, 11 eu te daria. Que foi vendo você que eu aprendi a lutar. Mas eu só quero lembrar, antes que meu tempo acabe, pra você não se esquecer, que se Deus me desse uma chance de viver outra vez, eu só queria se tivesse você. Parece a gente falando com Deus também, né? Aí vem a segunda parte. Pai, eu sei o tempo é implacável, afasta nossos postos, mas aproxima o coração. O seu nome é sempre lembrado, converso e falo de você sempre na oração. Um pai foi muito chato crescer, passei a não ter você contando histórias pra eu dormir. Mesmo o mundo querendo me derrubar, ao meu lado você sempre está, pra me levantar quando eu cair. Mas eu só quero lembrar
que de 10 vidas 11 eu te daria. Que foi vendo você que eu aprendi a lutar. Mas eu só quero lembrar, antes que meu tempo acabe, pra você não se esquecer, que se Deus me desse uma chance de viver outra vez. Mas eu só quero lembrar, antes que meu tempo acabe, pra você não se esquecer, que se Deus me desse uma chance de viver outra vez, eu só queria se tivesse você. Na, na, na. Yeah, yeah. Senhoras e senhores, Lucas Luque, o show que ninguém viu. Muito obrigada, Lucas.